Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta, tá certo? Para continuar o nosso assunto, né, aqui do nosso módulo de manifestações bucais de pacientes com doenças autoimunes. Nós iremos fazer agora na segunda e última parte desse assunto, tá certo? Lembrando, né, para todo mundo que me apresentar novamente, né? Então, meu nome é professor Diego Pérez, né? Sou cirurgião dentista, especialista em endodontia e odontologia para pacientes com necessidades especiais, né? E a gente vai continuar esse assunto que nós começamos no vídeo passado. Lembrar que, novamente, a questão das informações nessa aula, né? Que os direitos autorais, a questão de a gente não poder distribuir, gravar, reproduzir, né? Questão fotos pacientes, né, a questão do direito autoral. Então, todos os direitos reservados dessa aula são reservados ao curso, tá certo? Então, por favor, não compartilhem. Além disso, né, lembrar que todos os slides, os artigos utilizados na nossa aula, nós colocamos na pasta no Dropbox e vocês podem fazer o download dela, de todos esses artigos, através desse QR Code, tá certo? Então, peguem o celularzinho de vocês, ó, apontem para o QR Code, né, para vocês terem acesso a todas essas publicações para aprofundar ainda mais o estudo de vocês, tá certo? E, por fim, me sigam nas redes sociais, né, no Instagram, @Dr. Diego Pérez. Então, vamos lá. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre o líquen plano, tá certo? Então, o líquen plano vai ser mais uma condição autoimune que nós temos, uma condição muito comum, tá certo? Uma condição que tem várias apresentações clínicas, né? Dentre elas, a principal, a mais comum, a reticular, né? Então, aquelas que parecem que tem aquelas linhas entrelaçadas, esbranquiçadas, né? Chamadas de estrias de Wickham. Então, além disso, tem algumas outras condições, né? Principalmente a outra bem considerável é que o paciente vai, às vezes, nos buscar quando tem o erosivo, né? Então, quando tem um líquido plano erosivo, o paciente passa a sentir desconforto, coisa que no reticular ele não sente, né? Então, a partir do momento que ele não tem desconforto, normalmente ele não nos procura, né? Então, às vezes, o nosso diagnóstico é mais por uma busca numa consulta de rotina, a gente vai lá, faz a avaliação intraoral e a gente identifica o líquido plano reticular, mas normalmente não vai ser o paciente que vai nos procurar por isso, mas já no erosivo, não. No erosivo, o paciente realmente ele vai vir atrás da gente porque ele vai estar com desconforto, tá certo? Então, a gente vai conversar sobre isso, vai conversar sobre essas apresentações clínicas, né, sobre o histopatológico, né, e da possibilidade ou não de malignidade do líquido plano, tá certo? Então, vamos lá, né? Então, o líquido plano é uma condição mucocutânea mediada por linfócitos T contra a membrana basal, né? Então, mais uma vez, reforçando a importância da gente conhecer um pouquinho da histologia da mucosa oral, né? Então, a histologia da mucosa oral, voltem lá no vídeo passado, né, que os primeiros 10 minutos a gente conversou bem sobre ela e deu um embasamentozinho teórico para a gente conseguir identificar melhor as características histopatológicas dessas condições, né? Então, a partir desse momento vai ter uma secreção de metaloproteinase, né, de matriz, né? Então, vai ter proteínas anticorpos que da matriz na membrana basal, e a partir daí a gente vai ter essa apoptose, né? Vai ter a apoptose desses ceratinócitos, desses queratinoses nessa camada germinativa. Como comentei, é uma condição comum, tá certo? Então, a prevalência dela é de 1 a 2% da população mundial, tá certo? Normalmente atinge mais adultos de meia idade e tem predileção pelo sexo feminino. Né? Predileção pelo sexo feminino, mais ou menos, normalmente na proporção de 3 casos em mulheres para 2 casos em homens. Quanto à etiologia, muita gente faz essa associação da etiologia do líquido plano com estresse, né? Então, a maioria das doenças autoimunes, às vezes, na etiologia, tem essa associação com estresse, e o líquido plano é mais uma delas, tá certo? Apesar de não ser tão bem definida, delineada nos trabalhos científicos, existe sim essa associação entre o estresse e a formação do líquido plano, tá certo? Outra associação bem clara, né, a questão da co-infecção pelo vírus da hepatite C, né? Então, muitos pacientes com líquido plano podem ser portadores do vírus da hepatite C, né? Então, mais uma informação para a gente ficar atento, né? A questão da
a possibilidade de contaminação, né? Então a gente tem que ficar na nossa amnésia, perguntar, questionar a esse paciente se ele tem algum diagnóstico de hepatite, que há sim uma possível comprovação entre a etiologia da condição. A ingestão de alimentos condimentados poderiam estar associados assim com a presença de algumas condições sistêmicas, né? Então tudo isso é citado na literatura como uma possível etiologia do líquido em plano, né? Então, socialmente ao líquido em plano, esse paciente ele pode ter algumas outras condições autoimunes, né? Então, por exemplo, tireoidite Hashimoto, né, é uma condição autoimune da tireoide muito comum, né, de pacientes terem também líquido em plano. Pacientes com vitiligo, outra condição autoimune na qual existem autoanticorpos para melanócitos, né, que os melanócitos vão estar lá na pele e na mucosa também, tá certo? Então, é mais uma condição que afeta o epitélio, tá? Então o vitiligo ele vai lá e destruir esses melanócitos. O hipotireoidismo, né? Então também pode fazer essa associação da presença do líquido em plano com essas condições também autoimunes. O líquido em plano ele vai apresentar lesões cutâneas, além das lesões mucosas, né? Então as classificações de lesões cutâneas, quando a gente lê nos livros, nos livros textos, né, nos trabalhos científicos, eles relatam que seriam pápulas poligonais, púrpuras e puríticas, né, pode coçar, muito em região de flexora, né, então, assim, a gente pode encontrar essas estrias de Wickham, né, nessas regiões flexoras do corpo, né, e também pode apresentar tanto em unhas, né, como em mucosas genitais. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira imagem, né, em unha, a gente vê bem claro, bem definido, né, aqui. Nós temos também em pele, né, então a gente vê essas pápulas avermelhadas, púrpuras, né, que podem coçar, né, e a gente também vê a possibilidade das estrias de Wickham também em pênis, em vulvas, né, em mucosas genitais. Então, como a gente comentou, o líquido em plano, ele tem algumas formas clínicas, tá certo? Então, essas são as principais formas que nós vamos encontrar o líquido em plano na cavidade oral. Então, como eu comentei, né, a gente tem a forma reticular, tá certo? Que é a mais comum. Nós temos em placa, o líquido em plano em placa, o líquido em plano erosivo e o líquido em plano atrófico, tá certo? A gente pode encontrar no mesmo paciente há várias apresentações clínicas da doença. A gente pode ter um paciente que tenha uma estria de Wickham, né, que é a reticular, com áreas erosivas próximas, tá certo? Então, normalmente um paciente não vai ter somente uma dessas formas ao mesmo tempo. Então a gente tem aqui, ó, um quadro líquido em plano reticular, tá certo? Normalmente essas linhas esbranquiçadas reticulares, né? Por isso que o nome da condição é líquido em plano, né? Então assim, né? O estudioso inglês que definiu a doença, né? Achava que parecia um líquen, né? Que é essa planta, esse vegetal primitivo, né? Que sobe pelas paredes, né? Dessa forma e plano, né? Por ficar na mucosa, né? Então normalmente o reticular, o paciente não tem queixa, né? Então, assim, às vezes, né, já vi colegas falando, poxa, mas na minha experiência clínica chega muito mais no plano erosivo do que reticular. É justamente por isso, porque o paciente ele vai lhe procurar quando ele tiver a queixa, o sintoma, né? Que o erosivo vai ser sintomático, né? Mas quando ele vai ter o reticular, normalmente ele não busca, né? Então, normalmente, por quê? Porque é indolor. E outra coisa muito característica do líquido em plano reticular, pessoal, é a questão dele ser bilateral, né? Então, isso aqui a gente vai utilizar muito como parâmetro, como, por exemplo, para algumas reações liquenoides. A gente já vai comentar rapidamente, né? Então, reforçando, né? Liquenoide. Normalmente, de novo, aquele sufixo oide, né? Que a gente utilizou lá no perfigóide, né? Então, reação liquenoide é uma reação semelhante ao do líquen, né? Só que as reações liquenoides, às vezes a gente não tem a gente só tem num lado, tá bom? Então, quando a gente tem essas estrias bilaterais, fica bem claro a possibilidade de ser o líquido em plano. Então, mais um caso clínico, né, da nossa experiência. Então, a gente vê aqui, ó, mais uma vez, essas áreas esbranquiçadas, né, em mucosa jugal, muito clássico sem mucosa jugal, tá certo? Agora, continuando para outro tipo, né, outra apresentação clínica do líquido em plano.
o tipo erosivo. Então, o erosivo é exatamente esse que o paciente ele vai nos buscar com desconforto, né? Então, a gente vê, ó, a gente tem áreas atróficas, né? Áreas de úlceras centrais, né? Aqui tem uma úlcera mais central no palato. E a outra coisa importante a gente observar, pessoal, é exatamente isso. A gente vê essa questão desse halo esbranquiçado ao redor da área de erosão. Tá certo? A gente vê essas linhas entrelaçadas na periferia. Tá certo? Então, isso vai diferenciar um pouco de algumas outras condições autoimunes erosivas na boca. Né? Por exemplo, se a gente pegar um paciente com um pênfigo, por exemplo, tiver um pênfigo desse palato, normalmente ele não vai ter essa apresentação dessa área mais esbranquiçada na periferia, tá certo? Então vai ter sempre essa área eritematosa, né? É típica da erosão, mas a gente vai ter essa área mais esbranquiçada também. Mais um caso do líquen plano, né? Erosivo, né? O paciente ele bastante desconforto, né? Olha as áreas de erosão na língua aqui, pessoal. Ó. Então, um paciente com um quadro desse, né, esse artigo tem lá no QR Code, né, então aproveitem para pegar. Então, um paciente com uma queixa, um quadro clínico desse, ele vai sentir muito desconforto, ele vai sentir muita dor. Né, então, ele vai nos procurar e a gente tem que saber identificar, saber diagnosticar e saber tratar. O quadro atrófico, né, então o quadro atrófico do líquen plano também, ele fica bem característico às vezes com essa área de gengivite descamativa. Temos em placa também, um quadro em placa que pode apresentar muito na região de língua. E vamos lá para o quadro histopatológico do líquen. Então, o fato da gente ver essas áreas esbranquiçadas, né, então já nos leva a suspeitar que ele teria, sim, um quadro de hiperceratose. Né? Lembrar que a queratina, a ceratina que tem na superfície do epitélio, né, quando a gente tem uma maior produção dela, normalmente a gente fica com uma área esbranquiçada nas mucosas. Né? Então, quando a gente, com o líquen plano, ele se apresenta como manifestação, né? A estria de Wickham, ela é esbranquiçada, normalmente a gente espera, sim, que ele tenha uma área de quê? De hiperceratose, né? Essa área mais espessa de queratina. Além disso, a gente vai encontrar o quê? Um infiltrado linfocitário na área abaixo do epitélio, né? Então, toda essa área abaixo da membrana basal, a gente vai ver esse infiltrado inflamatório com características linfocitárias. A gente não vai identificar mais tão claramente a membrana basal. Então, a gente tinha bem claro, pessoal, aquela camada basal de 1 a 3 células aqui na delimitação entre o epitélio e o conjuntivo. Só que no líquen plano a gente não fica confuso da gente identificar onde é que está o final do epitélio e o começo do conjuntivo, né? Porque tem o quê? Esse apagamento, né, da membrana basal. Justamente por quê? Porque os autoanticorpos mediados pelo linfócito T, eles atacam essa região. Então, a partir do momento que eles atacam essa região, a gente não identifica mais. A gente pode ter um aspecto de dente de serra, deixa eu ver se a gente vai ter um slide na frente, está aqui, um aspecto de dentes de serra, que é justamente essas projeções do epitélio em direção ao conjuntivo, que são em forma de dentes, né? Tem essa projeção que o patologista ele identifica isso como um dente, né? Então, a gente vai ver como descrição do patologista no laudo presença de dentes de serra. E em casos de lesões ulceradas, erosivas, né? A gente vai encontrar essas áreas de ulceração, né? Que seria a exposição do tecido conjuntivo e não havendo a presença do tecido epitelial. A gente pode identificar também, no histológico, a gente pode identificar essas estruturas que são chamadas de corpos de Sibate, né, essas células avermelhadas, né, no epitélio, tá certo? Além disso, a gente vai ter a degeneração hidrópica, né, então olhem para essas células, esses ceratinócitos aqui do epitélio, né, então a gente vai delimitar aqui o que seria epitélio, né, então o epitélio é toda essa região aqui, daqui para cima. Então, olhem como essas células ceratinócitos, eles estão, vou botar entre aspas assim, né? Estão inchados, né? Eles estão com um acúmulo de água, tá certo? Então, esse acúmulo de água é classificado como degeneração hidrópica, tá certo? E a gente tem uma grande questão lá do líquen plano. Assim,
a literatura ela não é tão fechada ainda na possibilidade da presença da possibilidade do líquor plano ser uma lesão potencialmente maligna, né? O líquor plano poderá ter uma transformação em um carcinoma espinocelular, tá certo? Então, assim, tem alguns artigos, né, que demonstram essa associação, demonstram que lesões que evoluíram no líquor plano normalmente ocorre com um erosivo, tá certo, pessoal? Um reticular não teria essa preocupação, mas alguns trabalhos mostram que cerca de 1% das lesões de plano poderiam vir a se transformar num carcinoma espinocelular. Né? Então, assim, não está bem estabelecida nessa possibilidade, mas sim, como a literatura fala, a gente tem que ficar, sim, atento ao líquido plano, atento aos pacientes que têm principalmente a apresentação erosiva da lesão, porque poderia haver essa transformação maligna. Apesar de que outros autores falam que o fato das pessoas apresentarem o líquido plano, né, e aumentando a expectativa de vida, pode vir que esse paciente tenha um desenvolvimento de CSC, ele teria tendo líquido plano ou não, né, ele ia ter esse CSC, mas o que a maioria dos autores falam é que o fato do líquido plano erosivo, né, a gente ter essas áreas de ulceração, facilitaria bastante a ação dos fatores, dos agentes que iriam, como por exemplo, fumo, né, eles agiriam nesses fatores etiológicos do desenvolvimento do CSC. Então, a partir do momento que a gente teria uma área da mucosa oral comprometida, seria mais fácil de ser prejudicada por esses fatores etiológicos do câncer oral, né, esse líquido plano poderia virar uma lesão maligna. Né? Então, nessa batida que os autores gostam de trabalhar essa potencial, o fato do líquido plano ser uma lesão potencialmente maligna. Então, quando o diagnóstico diferencial do líquido plano, né, a gente tem que identificar, será que não é um trauma por mordida, né? Será que não é aquela, né, a maioria dos pacientes, às vezes, mordem a bochecha, né, e fica aquela linhazinha alba, né, aquela linhazinha esbranquiçada na área oclusal, né? Será que é um trauma por mordida ou é uma estria de Wickham, né? É um líquido plano reticular? Outra diagnóstico diferencial, será que não é uma leucoplasia, né? Então, assim, alguns autores até questionam, será que essas transformações malignas, será que realmente era um leucemia plano ou era uma leucoplasia que foi mal diagnosticada que se transformou num câncer? Né? Então, a gente tem alguns questionamentos dessa forma, né, dos pacientes, da possibilidade da transformação maligna do líquido plano. E também há um diagnóstico diferencial de candidose, de candidíase, né? Então, assim, vamos lá ver se tem uma candidíase pseudomembranosa, vamos pegar uma gase, vamos lá fazer um fracionamento, ver se é infecção por cândida ou não, tá certo? Então, são alguns diagnósticos clínicos diferenciais que a gente tem que ter no diagnóstico do líquido implante. E como é que a gente vai tratar essa alteração? Né? Então, assim, vamos lá. Se o paciente ele tiver apresentação clínica reticular, a gente vai precisar só acompanhar, tá certo? Então, a gente faz o diagnóstico clínico, né? Tem autores que falam que não precisa nem fazer o diagnóstico histológico e acompanha, né? Pede para esse paciente ficar 6 meses, vamos ficar observando se aumenta, se piora, né? Como é que essa lesão vai permanecer lá. Então, assim, no líquido plano reticular, não há necessidade de tratamento. Pacientes com líquido plano em placa, a gente faz a biópsia, né, para fechar o diagnóstico, e faz a prescrição de corticoide tópico, né, por exemplo, a dexametasona elixir, o paciente pode fazer um bochecho, tá certo? Diário, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, o paciente normalmente relata melhora, tá certo? Caso o paciente não tenha melhora, a gente pode fazer um corticoide sistêmico, né, entrar com prednisona, né, ou então até o corticoide, uma betametasona, por exemplo, intralesional, tá certo? Nos casos do líquido plano em placa. E no líquido plano eritematoso ou atrófico, né, a gente também vai fazer a biópsia para fechar o diagnóstico, entrar com o corticoide, né, seja tópico ou sistêmico ou intralesional, e fazer o acompanhamento mais ainda próximo, porque é essa forma clínica, né, que a literatura fala que existe a possibilidade
de malignidade. Então, se existe qualquer possibilidade de malignidade, a gente não pode lançar a mão do acompanhamento. Esse paciente tem que estar com a gente, debaixo do nosso braço, ou a gente observando ele 6 meses, pelo menos, para a gente não deixar com que essa lesão possa evoluir. Microimplante também a literatura fala que a gente pode utilizar a laserterapia de baixa potência, tá certo? Para uma melhora clínica do paciente, né? Então, aqui é um artigo científico que relatou 2 casos clínicos, né, que utilizou a laserterapia de baixa potência como fotobiomodulação para a melhora do caso. Então, foi utilizada a luz vermelha, tá certo? Com 1,5 joules por centímetro, né? E foram feitas 10 sessões, né, nesses casos, né? Então, um artigo que mostra que lesões, principalmente erosivas e atróficas, o paciente ele pode vir a ter uma melhora considerável utilizando a fotobiomodulação. E um outro trabalho que relaciona o uso da cúrcuma, a cúrcuma mesmo, que a gente pode utilizar para diversas coisas, né? Esses artigos mostram, tem vários trabalhos, revisões temáticas também, que mostram que a cúrcuma tem um poder anti-inflamatório, o qual ele serviria, né, na questão do tratamento, né, dessas lesões erosivas no líquido plano, tá certo? Então, aqui esse trabalho mostra que, utilizando a cúrcuma, né, o tamanho da lesão diminuiu, né, teve uma modificação na severidade, a classificação de severidade de dor dessas lesões, né, nos 2 grupos, né? Então, assim, mas não teve diferença estatística quanto ao uso de corticoides, né? Então, assim, a cúrcuma poderia ser uma possibilidade para a gente poder lançar a mão quando o paciente não quiser utilizar um corticoide por uma forma mais crônica, né? Que o paciente ou então se ele já utiliza o corticoide, né, e não está tendo tanto resultado, então a cúrcuma poderia ser utilizada também no tratamento do líquido plano, principalmente o erosivo. Tendo finalizado o líquido plano, a gente vai falar agora um pouquinho sobre doença do enxerto versus hospedeiro, tá certo? Então, aquela condição clínica que vai aparecer muito, principalmente nos pacientes após transplante de medula óssea heterógenas. Então, assim, o transplante de medula óssea, o transplante de medulas e células tronco hematopoéticas, né? Assim, elas podem ser tanto autólogas, né? Quando o próprio paciente é utilizado as células do próprio paciente, ou então ele pode ser halogênico, né? Então, verificam se vão atrás de algum doador, né? Que seja compatível, né? Com o paciente. A partir daí, o paciente ele vai receber, né? Essa medula, ou então essas células troncos, né? Vindo de uma outra pessoa. Então, a partir do momento que esse paciente, se ele fizer o transplante autólogo, né, a gente sabe que são células, lembrando lá para aquela definição no primeiro vídeo, né, da imunidade, né, então são células próprias, né, são células self. Então, assim, o paciente não vai ter nenhum problema com isso. Mas quando um transplante halogênico, aí às vezes a gente pode ter um comprometimento. Porque as novas células de defesas produzidas por aquele receptor do transplante, as novas células podem identificar aquele corpo como não self, como não próprio. E a partir daí, quando ele identifica como não próprio, ele passa a atacar órgãos-alvos, algumas células, né, e o paciente passa a vir a ter um problema. Apesar de que, às vezes, ele pode ter um efeito favorável. A gente pode ter um enxerto versus tumor, né? Um enxerto versus neoplasia. O que acontece isso? Um transplante halogênico, né, passa a ser produzido novas células de defesa. Essas células de defesa são do doador, né? E, a partir daí, eles passam a identificar as células com malignidade como... eles passam a atacar essas células com malignidade, tá certo? Que seriam células não self, né? Porque ele identifica como não self e células comprometidas. Então, também pode haver uma coisa boa, né, desse transplante halogênico. Então, para fazer esse transplante halogênico, o heterólogo, né, o paciente, inicialmente, ele tem que fazer uma ablação da medula, né? Então, assim, o paciente ele vai ficar totalmente imunossuprimido, né? Essa medula dele vai ficar
totalmente suprimida, né? Então, normalmente por isso que às vezes o paciente ele fica internado, né? Passa a não ter mais contato, né, com a maioria das pessoas, justamente para se evitar essa possibilidade, né, de desenvolvimento de uma infecção, por exemplo, né? Além disso, é feita uma irradiação total do corpo, tá certo? Esse paciente que vai ser o receptor, para a partir daí ele poder receber essa transfusão da medula do doador. Normalmente esse doador a princípio procuram-se parentes de primeiro grau, né, irmãos, né, mas às vezes não se encontra e acaba sendo de uma outra pessoa, né, e a partir daí que existe o cadastro, né, que é bom a gente, se possível, se cadastrar, né, como doador de medula óssea, né, então tem esse cadastro nacional, até mundial, tem um cadastro mundial, né, e ver-se, né, a questão dessa compatibilidade, né, mas nunca vai ser uma compatibilidade como um transplante autógeno, né, e a partir do momento que não é autógeno, esse paciente, quando ele receber essa medula nova pode produzir novas células que podem atacar o corpo dele. Então, quais são as consequências do transplante de medula? Então, esse paciente ele pode ter como consequência, né, a imunossupressão, tá certo? Então, esse paciente ele pode ficar imunossuprimido, porque às vezes, sendo um transplante, né, heterólogo, às vezes ele vai fazer uma medicação imunossupressora para evitar com que essas novas células ataquem o corpo dele, tá certo? Ele pode ter algumas síndromes mieloproliferativas, né? A gente já teve uma aula sobre algumas dessas síndromes aqui no nosso curso de odontologia hospitalar, né? Então, aula com o professor Thales, né? Busquem, e a gente tem mais definido. Esses pacientes podem apresentar outras neoplasias malignas, né? Então, segundo os tumores primários, né? Então, o paciente ele pode vir a ter uma neoplasia de pulmão, neoplasia de próstata, uma neoplasia de mama, como consequência, normalmente entre 1 e 8 anos após o transplante de medula óssea, e eles podem vir a ter a doença do enxerto versus hospedeiro, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Então, normalmente 30% pacientes após o transplante de medula óssea, eles vão apresentar essa condição de doença do enxerto versus hospedeiro. E essa condição, na metade dos casos, 50% deles, esse paciente ele vai ter um comprometimento da mucosa oral. Né? Quanto sobre os tumores, segundo os tumores primários, né, que esse paciente pode apresentar, né? Então, pacientes que fazem transplante de medula óssea tem uma maior prevalência de ter outros tipos de tumores, tá certo? E o pico, né, do surgimento desses segundos tumores primários é entre 8 e 9 anos após o transplante de medula, né? E na cavidade oral, o tumor mais prevalente nesses pacientes é também o carcinoma espinocelular. Então, na doença do enxerto versus hospedeiro, né, como são as características clínicas, né, que esse paciente vai apresentar? Normalmente ele vai ter o quê? Uma atrofia do epitélio, né, ele vai ter algumas alterações. Vamos lá ver, ó, liquenoide, né, então alterações semelhantes ao líquen, né, então alterações esbranquiçadas, né, com estrias, podem apresentar úlceras e também podem apresentar até hipofunção de glândula, né, essas células do sistema imune, sem produzidas por essa medula transplantada, podem atacar também as glândulas salivares, principalmente as maiores. Então, aqui a gente tem um caso clínico, né, no qual a gente vê, ó, área de epitélio atrófico aqui em mucosa jugal, ó, com áreas esbranquiçadas na parte periférica da lesão, né? Então, assim, com aspecto parecido com o do líquen, né? A gente mostrou aqui, que há 10 slides atrás, né, uma área em palato muito parecida com essa. Era uma lesão bem maior em palato, mas era dessa forma, né? Uma área ulcerada central, eritematose na periferia, com traços esbranquiçados também nessa periferia, né? Então, a gente tem aqui na mucosa jugal, a gente tem aqui em região de palato, também a gente tem áreas semelhantes. A gente tem outra área aqui também de fundo de sulco. Então, essas áreas atróficas, pessoal, o paciente ele vai ter, normalmente, se queixar de desconforto, vai se queixar de ardência, vai se queixar com dificuldade de alimentação.
e a gente tem que agir, a gente tem que propor a esse paciente uma melhora desse quadro clínico dele. A gente tem que propor com que ele consiga se alimentar melhor, que ele não tenha dor, que ele não tenha desconforto. Esse é nosso papel, tá certo? E para a gente, a partir daí, a gente vai atuar dessa forma, a gente tem que fazer uma boa anamnese, né? Identificar a condição que ele apresenta e, a partir daí, saber o norte farmacológico do tratamento dele. Então, aqui, outras apresentações clínicas, né, que a gente pode ter, né, removidas do site da Associação Americana de Medicina Oral. Então, em áreas ulceradas, né, atróficas, em mucosa jugal, em língua, né? Então, imagine, paciente com uma apresentação dessa, ele vai sentir muita dor, muito desconforto. Alguns pacientes, eles podem apresentar pequenas mucoceles, tá certo? Então, a gente vê aqui, ó, apontada nessas setinhas aqui, vocês conseguem observar, né? Mas tem várias mucocelezinhas em palato mole. Então, é uma característica da doença do enxerto verso hospedeiro, tá certo? E esse paciente, pelo fato de que ele pode ter um comprometimento salivar, né? Ele vai ter um comprometimento de glândula, e a partir do momento que a glândula está comprometida, ele diminui a quantidade de saliva, ele pode sim ter um aumento no índice de cárie, tá certo? Então, pacientes com doença do enxerto verso hospedeiro, a gente tem que ficar atento quanto a essa possibilidade de aumento do índice de cárie, né? Então, a gente pode, em consultas de rotina, né, desse paciente fazer aplicações, por exemplo, no verniz, verniz de flúor, né? Então, assim, um Durafat, né? Aplicar um Flornez, enfim, né? E tem diversos verniz de flúor hoje em dia bem eficientes, que a gente, a partir do momento que esse paciente tem a diminuição na qualidade de saliva, né? Lembrar que a saliva vai lubrificar, tem imunoglobulina, né? Tem diversas funções, esse paciente ele vai ter outros comprometimentos orais. Né? Então, quanto ao tratamento da doença do enxerto verso hospedeiro, né? Então, esse paciente ele vai fazer um uso de imunossupressores, né? Então, azatioprina, né? São vários imunossupressores vai ser utilizado para eles, corticoides, tanto sistêmicos como tópicos, né? No caso de lesões orais. O uso da laserterapia de baixa potência, fotobiomodulação é importante também, a gente consegue ter bons resultados, né, na utilização com esses pacientes em luz vermelha, né, 2 joules. Prescrição de saliva artificial, né, com comprometimento glandular, e também prescrição de fármacos cialogogos, né, fármacos que vão promover essa maior produção de saliva, como a pilocarpina, por exemplo. Tendo finalizado a questão da doença do enxerto verso hospedeiro, nós vamos conversar sobre o lúpus, tá certo? Então, o lúpus é uma doença mais comum do colágeno, né? Então, assim, a gente tem algumas apresentações, né? Sendo o lúpus eritematoso sistêmico a mais prevalente, né? A gente vai ter um aumento da atividade tanto dos linfócitos B, né? Como uma função anormal dos linfócitos B, né? Aumenta a atividade do T, né? E diminuição do B. E a partir daí esse paciente ele vai ter um comprometimento, né, que no caso do sistêmico ele pode atingir vários órgãos, né, pode atingir cerca de 50% desses pacientes tem comprometimento renal, né, eles podem ter uma pericardite, né, comprometimento do coração, enfim, né, a partir daí a gente tem que fazer uma ótima anamnese, uma anamnese adequada para a gente promover o melhor atendimento possível ao paciente portador de lúpus, tá certo? Então vamos lá, né, então o lúpus, né, ele vai ser uma condição que ele vai produzir autoanticorpos, né, de etiologia desconhecida, mas tem uma forte associação genética, né, então, assim, pacientes que já tem essa comprovação com que tem esse comprometimento genético do sangue, né, então, anticorpos circulantes para proteínas do citoplasma e dos núcleos, né, vão estar presentes no plasma, né, em pacientes com a forma do lúpus eritematoso sistêmico, né? Então, por isso, quando a gente está em busca de um diagnóstico de lúpus, né, a gente sempre solicita um exame de sangue a presença de anticorpos antinucleares. Então, o lúpus eritematoso, né, ele vai atingir, né, o cutâneo, ele pode atingir pele, articulação, mucosa e diversos outros órgãos, né? Então, a gente tem, como acabei de falar, a gente tem algumas formas, né? A gente tem um sistêmico e o cutâneo, né? Então, o cutâneo ele vai estar limitado à pele e é uma condição muito mais branda do lúpus, tá certo? Então, o lúpus tem a forma cutânea, mas a forma sistêmica é aquela mais grave, mais complicada, que vai ser aquele paciente, né? Que ele vai ter diversos comprometimentos
de vários ovos, né? Então, o paciente lúpus, ele vai ter, não vai poder se expor à luz solar, né? Normalmente, esse paciente, ele vai ter aquele rash avermelhado cutâneo nessa região malar, né? Que é aquela face, asa de borboleta, né? Bem clássico do lúpus eritematoso sistêmico. Então, bom, a gente vai conversar aqui do tipo de lúpus que vai ter a possibilidade de ter uma apresentação de alterações orais, né? Então, no caso, a gente vai falar sobre lúpus eritematoso sistêmico, né? Então, o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença grave, como a gente já comentou, ele atinge vários órgãos, né? Então, cerca de 50% dos pacientes vão ter rins comprometidos, né? Ou podem atingir coração, pele, mucosa, tudo isso pode estar comprometido, tá certo? Só que somente entre 5 a 25% desses pacientes vão apresentar alterações orais do lúpus, tá bom? Então, o lúpus ele tem uma forte predileção pelo sexo feminino, né? Então, na faixa etária entre 30 e 40 anos. E, normalmente, esse paciente, quando não está tratado, ele pode vir a ter perda de peso, fadiga crônica, né? Dores e articulações e, como a gente já comentou, lesões de pele e mucosa. Então, a gente tem um caso clássico, né, do nosso serviço, né? Essa paciente portador de lúpus eritematoso sistêmico com diversas alterações em pele, né? Então a gente vê bem clássica que a questão da asa de borboleta, né? A gente vê aqui a alteração dela, mas a gente vê que tá pegando aqui, olha essa área, nessa lesão em nariz, né? Então essa é uma paciente que ela tinha muitas alterações em pele, né? E uma visão mais próxima, né, de como era essa questão do rash cutâneo em região malar. Ela também tinha alterações em membros superiores e inferiores. A gente tem aqui a área também de orelha. E a gente vê, ó, alterações, né, em lábio, né? A gente vê aqui, ó, o paciente tinha alteração em lábio, né? Então, região aqui perioral também, com lesões cutâneas. E aqui era o quadro clínico oral, intraoral da paciente, tá certo? Então, lembrar que pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, a apresentação de alterações orais vai ser somente entre 5 a 25% desses pacientes. Então, ela tinha, em região de mucosa jugal, né, essas placas esbranquiçadas, tá certo? Então, a gente tem que até fazer um diagnóstico diferencial, às vezes, de não ser um trauma por mordedura, mas dela não era, não. Tá certo? Mas uma paciente já com um diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, né? Pensa como essa paciente que a gente está mostrando, com essas alterações orais, não, em pele, desculpa, né? No nosso entendimento, a gente não precisa fazer uma biópsia incisional, por exemplo, uma lesão dessa em mucosa jugal, né? Porque já tem um diagnóstico, né, da condição sistêmica, né? Já tem toda essa característica clínica da doença. A gente passa a observar para a gente, apesar de não ser uma área clássica de leucoplasia, né, mas sim, a gente poderia ter alguns outros diagnósticos diferenciais. Mas a partir daí a gente já pode somente fazer um acompanhamento. Isso é a mesma paciente, olha como tá o aspecto, né, do palato duro dela, tá bom? Então, esse é um quadro de lesões orais do lúpus eritematoso sistêmico. Quanto ao lúpus eritematoso cutâneo, né? Então vai ter comprometimento de pele, mucosas e articulações, né? Então vai ser as lesões, vão ser lesões discoides, né? Áreas descamativas, eritematosas, áreas com pouca pigmentação, né? Áreas hipopigmentadas, e esse paciente ele tem normalmente essa fotossensibilidade que a gente já comentou, que normalmente esses pacientes não têm recomendação de tomarem sol, né? Passam vão na rua usando guarda-sóis, né? Assim, normalmente eles não podem se expor à radiação ultravioleta do sol. Então, aqui mais uma paciente, que no caso essa paciente tinha lúpus eritematoso somente o cutâneo, tá certo? Mas a gente vê essas lesões em placas, lesões hipopigmentadas, né? Lesões com pouca pigmentação, bem característica do lúpus eritematoso cutâneo, né? Lesões em forma de discos, né? Discoides em pele. E ela também, no caso, tinha essa apresentação oral em palato duro. Aqui é um trabalho, né? Esse artigo está lá na pasta, no Dropbox, né? Que é um caso aqui da
da USP, né, orientada pela professora Karen Ortega, né, que é um caso de lúpus eritematoso na paciente com síndrome de Moebius, né. Então, assim, a gente, nossa experiência clínica de odontologia para pacientes especiais, a gente acha, eu particularmente acho muito difícil tratar com familiares de síndrome de Moebius, né. Então, a gente sabe que uma das etiologias da síndrome, né, é a possibilidade do uso da talidomida, né, às vezes uma tentativa de aborto, né, um aborto não sucedido, né, a, a criança pode vir a nascer com a síndrome de Moebius, né, então às vezes a mãe tem muito sentimento de culpa, né, então assim, é difícil de lidar nesse caso, né, então eu acho sempre um grande desafio quando a gente pega um paciente com síndrome de Moebius. Então aqui a gente tem, ó, quadro clínico, né, de lesão oral dessa paciente, né, então um quadro de crosta em lábio superior, né, e essa área avermelhada, né, bem eritematosa em palato duro. Também em lábio inferior, a gente vê também esse aspecto mais em crosta, tá bom? E a gente tem aqui, ó, também em área de mucosa jugal, tá certo? Então aqui é o caso dela, aqui já está com aparelho ortodôntico, tá bom? Então aqui é o acompanhamento da paciente, né? Então depois do tratamento com corticoides, né, com imunossupressores, as lesões em palato, né, regrediram, né, mas ainda permanecem algumas lesões em mucosa jugal. Quanto ao histopatológico, né, do lúpus eritematoso, das lesões orais, né, então o paciente normalmente ele vai apresentar o quê? Uma atrofia de epitélio, né, então o epitélio está diminuído nas suas camadas, estão mais finas, né, então a gente tem uma atrofia epitelial e uma hiperceratose, né, então a maior formação de ceratina, de queratina nessa região mais superficial, nessa região córnea, tá certo? Então essas características das lesões orais do lúpus eritematoso. Além disso, a gente vai ter um intenso infiltrado inflamatório, né, nessa comunicação do epitélio com o conjuntivo, tá certo? Então, a gente tem, ó, toda essa faixa de infiltrado linfocitário, né, e também nos espaços próximos aos vasos. E quanto ao diagnóstico, né, a gente vai associar o exame clínico com o exame histopatológico, né, de alguma lesão, e alguns exames hematológicos, né, a gente solicita como FAN, né, anticorpos antinucleares, né, e a partir daí a gente faz a associação do clínico com o patológico e com as sorologias, e a gente tem um diagnóstico fechado de lúpus. Então, algumas considerações no tratamento desses pacientes, né? Então, eles devem evitar a exposição à radiação solar, tá certo? Lesões cutâneas, né? A gente pode estar tratando com anti-inflamatórios, corticoides tópicos e sistêmicos, e no caso de lesões, no quadro sistêmico, né, do lúpus, normalmente o tratamento médico com antimalárico, né? Então, no caso, a hidroxicloroquina, né, que está tão falada aqui no nosso país, né, devido à pandemia do coronavírus, mas a hidroxicloroquina, a cloroquina já é utilizada há um bom tempo, né, no tratamento de algumas condições autoimunes, né, como, por exemplo, o lúpus, né, e da artrite reumatoide. Além disso, corticoides sistêmicos e imunossupressores também são utilizados no tratamento das lesões e no tratamento das pessoas com lúpus, né, a partir daí, né, esses pacientes vão utilizar essas fármacos de formas crônicas, né, evitando com que ele tenha outros comprometimentos, como a gente já comentou, comprometimento renal, ou hepático, ou cardíaco, né. Então, esses pacientes nossos com lúpus, né, a partir do momento que a gente vai fazer o tratamento odontológico, a gente tem que ficar bastante atento, né. Então, a gente tem que ficar atento o quanto de comprometimento renal que ele tem, né. Então, a gente vai, nossas prescrições podem ser modificadas se nossos fármacos tiverem uma maior excreção renal e esse paciente tiver um comprometimento dos rins. Esse paciente ele pode estar, pelo uso crônico de imunossupressor, corticoide, eles podem estar imunossuprimidos, né? Então, dependendo do procedimento que a gente for fazer, a gente tem que levar em consideração na possibilidade de cobertura antibiótica, né? De fazer uma terapêutica antibiótica para evitar um possível quadro de infecção, né, nesses pacientes, né? Então, a gente tem que ter diversas alterações e observar diversos parâmetros no planejamento odontológico do paciente com lúpus. Terminando o lúpus, agora a gente vai conversar sobre o eritema multiforme, né? O eritema multiforme, né?
aquela condição mucocutânea, né, que de etiogênese, de certa forma, incerta, né, mas é provável que ela seja mediada, imunologicamente mediada, né, então por isso que ela está aqui com a gente, né, então ela tem algumas formas, né, com a maior e a menor, e a mais grave, né, que é a necrólise tóxica, né, e normalmente ela vai ser precedida por algum fármaco ou alguma infecção, como por exemplo da herpes, né, então a partir daí, ou então alguma pneumonia bacteriana, né, como Mycoplasma bacteriae, pneumoniae, né, pode vir a preceder o eritema multiforme, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso agora. Então, o eritema multiforme é uma lesão de curso agudo, né? Então, assim, esse paciente ele vai apresentar essa condição de uma forma rápida, intensa, com muito desconforto, né? Então, a eritema multiforme realmente é uma condição bem complicada para o paciente, tá certo? Ele tem um largo espectro de doença clínica, né? Então, assim, ele tem um eritema multiforme menor, maior, a necrólise tóxica, né? Esse paciente, normalmente, ele vai apresentar febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, né? Tudo isso associado com diversas lesões, crostas, úlceras em boca, em região perioral, né? E dependendo da gravidade, né? E pode atingir até o corpo todo, né? Outras mucosas do corpo todo. Então, como eu comentei, normalmente esse eritema multiforme ele pode vir, né, a surgir após a injeção de algum fármaco, né, alguns antibióticos, né, podem serem uma causa, né, do surgimento do eritema multiforme. Algumas infecções, né, como a gente comentou já aqui, a questão da herpes, né, então da infecção pelo Mycoplasma pneumoniae, né, algumas pneumonias bacterianas, podem vir a preceder o eritema multiforme, né? Então, assim, a gente pode ter um paciente nosso no hospital com pneumonia bacteriana, né? Então, e a partir do momento que ele tem esse desenvolvimento dessa pneumonia bacteriana, e depois ele pode vir a ter um quadro de eritema multiforme, tá certo? Algumas vacinas ou neoplasias também são citadas como algo que poderiam estar envolvidos com o paciente estar apresentando um quadro de eritema. Então, como eu comentei, né? Então, ele tem esse período prodrômico, né? Que vai ter dor de cabeça, mal-estar, dor de garganta, tosse, tá certo? É uma condição autolimitada, então, normalmente, depois de 2 a 6 semanas, o paciente não apresenta mais nenhuma das condições clínicas da doença, tá certo? Mas, como é uma condição muito aguda, a gente tem que, assim, agir, né? Para aliviar sintomas, né? Aliviar sinais e sintomas para que esse paciente ele tenha uma qualidade de vida melhor enquanto ele estiver no quadro de eritema multiforme. Esses pacientes, normalmente, eles têm uma recorrência de 20% dos casos há uma recorrência, né? Então, cerca de 1 a cada 5 pacientes que já tiveram eritema multiforme podem ter um eritema pela segunda vez, pelo menos. Então, a gente já comentou das formas, né? Então, a gente tem a forma menor e a maior, né? Então, como o próprio nome diz, né? A forma menor é a forma menos grave, normalmente está mais em região oral, em região perioral, e o eritema maior e vai atingir mais o corpo todo e outras mucosas. Então, a gente tem aqui um caso de eritema multiforme menor, tá certo? Então, a gente tem paciente com essas crostas clássicas em lábios, tá certo? É bem clássico o paciente se apresentar dessa forma, tá certo? Então, o paciente também ele pode apresentar lesões esbranquiçadas, né? E normalmente essas lesões são bem doloridas, né? Então, assim, por isso que a gente tem que fazer com que esse paciente, a gente lide com ele, a gente tire esse desconforto dele, né? E na pele ele apresenta essas lesões chamadas na literatura como lesões em alvo, né? Como se fosse aqueles alvos de dardo, né? Assim, que a gente aponta para acertar, né? Então, normalmente, dessa forma, a literatura descreve essas lesões em pele, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, outras lesões ulceradas, né? Eritematosas e com dor em mucosa oral. Já o eritema multiforme maior, ele é chamado também, vocês deve ser mais familiarizado com esse termo, né? De síndrome de Stevens-Johnson. Então, normalmente, esse paciente ele vai ter tantas lesões orais como lesão em pele e pode ter a lesão em região genital ou então em olho, né? Então, normalmente, esse paciente passa a apresentar um quadro de conjuntivite, tá certo?
Então, esse artigo também está lá na pasta, né, mas a gente mostrando imagens num quadro clínico bem clássico de síndrome de Stevens-Johnson. E nós temos a necrose epidermolise tóxica, né? Então, assim, a síndrome de Stevens-Johnson normalmente afeta pessoas jovens, né? Então, assim, até o 30. Portanto, ele tem multiforme maior e menor, na verdade, né? Então, assim, adultos jovens, né, são o tipo de pessoas que têm maior prevalência de apresentar o eritema multiforme, né? Entre 20 e 30 anos. Já a necrose epidermolise tóxica, não. Então, uma das características da necrose epidermolise é a questão da idade avançada, né? Então se diferencia um pouco do eritema multiforme propriamente dito, né? Então, essa é a condição mais severa, tá certo? Na qual há um destacamento, né, de cerca de 30% da pele desse paciente todo, né? Então, assim, o aspecto clínico, né, desse paciente, ele tem como se fosse de queimadura. Então, muitas vezes esse paciente ele é tratado no setor de queimados dentro do hospital que a gente atua, tá certo? Então, normalmente, ele tem multiforme, a gente tem a possibilidade lá cometer de vacina, de infecções como, por exemplo, da herpes. Aqui na necrólise, não. Aqui, normalmente, quase sempre, o agente etiológico vai ser um fármaco, tá certo? Seja uma sulfa, uma fenitoína, né? Allopurinol, algum anti-inflamatório, carbamazepina. Então, a necrólise epidermólise tóxica, normalmente, quase sempre vai ser após a ingestão de algum fármaco, tá certo? Não está tanto relacionado com infecções. Então, aqui, esse é um caso, né, que mostra, olha a condição que esse paciente ficou, né? Então, assim, a impressão que dá é realmente que ele está queimado, né? Há todo esse destacamento da pele, né? Então, então esse paciente, né, isso evoluiu em uma semana, né? Isso aqui são dados do artigo, tá certo, pessoal? Então, isso é após uma semana no início dos sinais e sintomas do paciente, ele se apresentou dessa forma, né? Então, a hora em que ele está sondado, né, não tem a menor condição de fazer alimentação por via oral, né, era um paciente polimedicado, né, então ele tomava diversas medicações que provavelmente, né, desencadearam o quadro de necrólise nele, né, então teve febre, rash cutâneo, e ele, nesse caso, teve um destacamento de 82% da pele do corpo dele, né. Então, a partir daí que ele tem esse destacamento de pele, né, ele fica totalmente exposto, né, o tecido conjuntivo dele é totalmente exposto ao meio. Então, a partir daí, ele tem uma chance enorme de desenvolver infecções, né? E que foi acontecendo nesse caso desse paciente. Esse paciente entrou em sepse e teve que entrar em coma induzido, né? Então, ele ficou sob os cuidados na unidade de terapia intensiva, né? Até se recuperar do quadro de necrólise epidermólise, né? Então, assim, a gente pode sim, atuando no hospital, né? Pegar um caso desse, seja no leito ou muito provavelmente numa unidade de tratamento intensivo, tá certo? E a gente vai ter que fazer os nossos cuidados, né, orais nesse paciente. Então, aqui, nesse caso, nesse paciente, depois que ele teve o reparo do quadro clínico dele de necrólise, como cicatrização, né, ele ficou com todas essas áreas, ó. Parece, como a gente fez a associação com um perfigóide, né, parece um simblefro do perfigóide no olho, aquele ficou na boca, né, com a cicatrização, ficou toda essa área de fibrose, ó, né, de lábio, ficou colado na mucosa jugal dele, na gengiva inserida, tá certo? Então, esse paciente ele teve que fazer um procedimento periodontal, uma cirurgia periodontal, para fazer com que ocorresse esse descolamento, esse destacamento da mucosa de revestimento com a gengiva inserida, tá certo? E aqui o resultado final desse paciente após a cirurgia periodontal, né, que foi feito todos esses cortes, né, nessas bridas que ficaram cicatrizadas juntamente com a gengiva inserida. Quanto ao aspecto histopatológico, né, do eritema multiforme, a gente tem vesículos e bolsas tanto dentro do epitélio quanto abaixo dele, né, então a gente tem vesículos sub- e intraepiteliais, a gente vai ter acantose e espongiose, né, a gente vai ter essa questão dessas células soltas, né, acantose semelhante lá do pênfigo vulgar. Nós temos apoptose de ceratinócitos na camada basal, né, então essas ceratinócitos da camada basal vão entrar em morte celular, tá certo? E a gente vai ter um infiltrado inflamatório misto na região, né? A gente vê todo esse infiltrado inflamatório aqui presente, né? Então, esse é o quadro clínico, né, da biópsia do eritema multiforme. E como tratamento do eritema multiforme, a gente tem, primeiro, identificar o fator causal,
né? E caso o fator causal seja alguma medicação, a gente tem que suspender, né? A gente tem que cessar o mais rápido possível, né, essa medicação. A partir daí a gente vai entrar com corticoides, né? Dependendo se for um quadro menor, onde tem multiforme menor, a gente pode às vezes entrar só com corticoide tópico, né? Mas às vezes a gente entra tanto com tópico como com sistêmico. Se a etiologia for viral, né? Por exemplo, uma etiologia por herpes, né? A gente pode entrar com aciclovir também, tá bom? E a gente pode, com um grau, né, que tem um multiforme maior, né? A gente já pode entrar já com imunossupressores, ou então sugerir em associação com o médico, né, algum tratamento com imunoglobulinas. Então, pessoal, a gente falou, né, a gente está terminando nesse nosso segundo vídeo e terminando o nosso módulo de alterações orais de doenças imunologicamente mediadas, né? Então, a gente comentou que essas condições, né, afetam cerca de 5 a 7% da população do mundo, né? Então, cerca de 300 milhões de pessoas têm condições autoimunes, né? E essas condições autoimunes, muitas delas vão apresentar condições orais. E, normalmente, as condições orais delas estão associadas com áreas atróficas na área de úlceras na boca. Então, isso que isso quer dizer? Quer dizer que esse nosso paciente vai ter desconforto e vai ter dor. Então, a partir do momento que a gente não pode ter um paciente nosso com dor e com desconforto, a gente tem que agir, a gente tem que fazer com que esse paciente tenha um alívio. Então, por isso, a gente tem que conhecer as principais condições autoimunes, conhecer suas características clínicas, né? Conhecer o aspecto histológico, histopatológico delas, que a partir disso a gente vai fazer um diagnóstico diferencial entre elas, para a partir do momento que a gente saber ter o diagnóstico delas, a gente conseguir agir da melhor maneira possível. Nós vimos que a maioria dessas condições são tratadas com fármacos, seja corticoides ou imunossupressores, né? A maioria delas a gente pode utilizar também um laser de terapia, a laser terapia de baixa potência, fotobiomodulação, né? A gente tem ótimos resultados, né? Usando principalmente a luz vermelha, né? A gente consegue ter uma melhora considerável no quadro clínico desses pacientes, tá certo? Então, a partir do momento que a gente sabe a terapêutica, sabe diagnosticar, a gente vai fazer com que esse nosso paciente tenha uma melhora mais rápida do quadro clínico dela, e a partir daí o paciente vai ser eternamente grato a gente, né? Porque a gente livrou de uma condição que estava causando dor, causando desconforto, dificultando alimentação, dificultando higienização. Tá certo, pessoal? Então, isso era o que a gente tinha para conversar, tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês, tá bom? Mais uma vez, um QR Code com os meus dados, né? Assim, vocês, a partir daí, vão ter acesso a se comunicar comigo, tá bom? Mas também tem o meu e-mail, qualquer dúvida, vocês podem mandar para diegoperezm@outlook.com, que a gente vai poder conversar direitinho e aprender juntos. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer também, em nome do professor Arthur Educan, pela oportunidade, tá certo? E tudo de bom. Vocês fiquem com saúde.